Olá, mais uma videoaula para a disciplina de estágio supervisionado. Meu nome é Nara, eu sou estudante do Centro Universitário Uninter, Porto Alegre, Polo Centro, do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, e essa videoaula faz parte do processo avaliativo para a disciplina de estágio supervisionado. Então, continuamos na mesma situação. Por conta da pandemia Covid-19, não é possível ir para a sala de aula realizar o estágio supervisionado. Então, novamente, a Uninter disponibilizou a modalidade de estágio online, onde é gravado um vídeo com o plano de aula, a atividade que seria realizada com os estudantes em sala de aula e é feita a avaliação a partir dessa videoaula. Então, eu vou apresentar para vocês o meu plano de aula, que desta vez é destinado para ensino fundamental, e a atividade que eu pensei em realizar com os meus estudantes, então, de segundo ano. Bom, vamos lá. O meu plano de aula, então, ele foi construído para um segundo ano de ensino fundamental, na área das linguagens, para a língua portuguesa. As competências a serem trabalhadas serão a comunicação, pensamento crítico, científico e criativo e repertório cultural. Os objetivos traçados foram segmentar palavras em sílabas, remover e substituir sílabas iniciais, mediais e finais para criar novas palavras, conhecer a ortografia das palavras, intensificar o uso do dicionário e enriquecer o vocabulário. Bom, a atividade ela vai ser realizada com os estudantes, dividindo esses estudantes em duplas ou trios, dependendo do número de crianças em sala de aula. Vão ser entregues para cada dupla ou trio grupos de sílabas, grupos com várias sílabas, onde eles vão poder formar várias palavras, e dicionário. Vai ser solicitado que eles peguem o caderno, uma folha, lápis e borracha. Então, a atividade é a seguinte: a professora vai orientar os estudantes, então, que eles, a partir dessas sílabas entregues, formem diferentes palavras. Encontra as sílabas, monta a palavra. Montou a palavra, vai no papel, registra a palavra, vai no dicionário, pesquisa o significado da palavra, monta outra palavra, registra a palavra, vai no dicionário, procura o significado da palavra e assim por diante. Vão ser dados 5 minutos para a realização dessa tarefa. Após construir as palavras, encontrar o significado das palavras, registrar as palavras, os estudantes vão precisar escrever uma frase com todas as palavras, ou então uma frase para cada palavra. Vai depender da criatividade da dupla ou do trio, do conhecimento de cada um deles. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, vou pegar aqui 3 sílabas. Vou escrever casaco. Vou ali no papel e registro. Casaco. Aí, ó, se eu tirar o registrei casaco. Vou lá no dicionário e procuro o significado de casaco. Dicionário, fui lá no dicionário. Casaco. Agasalho. Capota. Capote. Não sabia que casaco pode ser chamado de capote. Vai pensar o estudante. Vamos dizer que eu sou um estudante, né? Descobri uma coisa que eu não sabia. Interessante. Larguei o dicionário e continuo com as minhas 3 sílabas na mão.
Se eu tirar o C, o CO, eu fiquei com casa. Tirei uma sílaba final. Casa. Fui lá no dicionário e procurei o significado de casa. Casa. Que coisa. Casa, morada, vivenda, mansão, lar, habitação. Ó, descobri palavras novas para mesma palavra casa. Peguei as sílabas de novo. Ó, tirei o K, fiquei com o ZA e acrescentei o CO de novo. Saco. Ó, outra palavra. Saco. Fui lá no dicionário, pesquisei o significado de saco. Ah, já vai terminar o tempo, são 5 minutos que a prof deu. Vou lá e escrevo uma frase com todas as palavras, ou então uma frase para cada palavra. Vai depender da criatividade da dupla, do trio, ou dos interesses deles, do conhecimento deles. Escreveram a frase. Acabou o tempo. O que vai acontecer? A prof vai chamar e vai perguntar se as duplas querem apresentar as palavras encontradas, se querem ler a frase escrita ou as frases escritas a partir das palavras encontradas. E se querem dividir com os colegas as descobertas. Por exemplo, o capote. Ah, prof, eu quero dividir com os colegas. Eu descobri no dicionário que casaco pode ser chamado de capote. Eu não sabia. E isso pode enriquecer o vocabulário dos demais colegas que talvez nunca se interessassem em procurar o significado de casaco no dicionário ou que nunca tenham ouvido falar disso. Vão chegar em casa dizendo: ah, mãe, pai, vó, vô, tio, tia, sei lá. Vão chegar em casa contando: hoje eu descobri que casaco pode ser chamado de capote. Que legal! Uma descoberta, um enriquecimento do vocabulário. Então, passados esses 5 minutos, então, essa rodada de palavras, de frases, então pode ser dada uma nova rodada. Podem ser trocadas as sílabas das duplas dos trios, ou eles podem continuar com o mesmo grupo de sílabas e descobrir novas palavras que não tinham sido descobertas naquele primeiro momento. Novamente, monta a palavra, registra, procura no dicionário, monta a palavra, registra, procura no dicionário consecutivamente. No final, monta uma frase com todas as palavras, ou então com uma frase para cada palavra. Aí continua da mesma forma, vai depender da criatividade e do repertório de cada dupla ou trio. Bom, essa atividade ela é bastante importante porque ela incentiva o uso do dicionário, que é algo que muitas vezes eu percebo que os meus estudantes não têm essa habilidade, essa intimidade com o dicionário na hora do pesquisar, e que eu acredito que é extremamente importante e enriquecedor para a construção do conhecimento. Auxilia os estudantes, então, nas práticas da linguagem, na análise linguística, auxilia na construção do sistema alfabético e da ortografia, porque contribui para que o estudante perceba como as palavras são escritas. Então, pesquisando no dicionário, ele vai ver que casaco escreve com SA, não com ZA. Casa também. Então, vai ter essas descobertas de como escreve as palavras
porque muitas vezes nas atividades tradicionais de escrita e cópia, os estudantes não prestam atenção no que copiam, na atividade de quadro. A professora escreve no quadro as palavras, o estudante copia. E muitas vezes nesse processo o estudante ele não presta atenção, prestando atenção em outras coisas, no colega, no material escolar, na janela. E então acaba passando despercebido esse registro da ortografia das palavras. E no momento que ele registra, ele pesquisa no dicionário e que no caso dele partilhar, ele vai prestar mais atenção e vai gravar melhor essa escrita, essa ortografia das palavras. Além disso, a atividade ela vai ser realizada em forma de jogo, de brincadeira, e a brincadeira para os estudantes ela é extremamente benéfica porque ela auxilia extremamente na construção do conhecimento. O estudante, no momento que ele brinca, ele acaba desenvolvendo habilidades futuras que em atividades tradicionais talvez não sejam desenvolvidas. O brincar, então, para a criança não é uma questão apenas de pura diversão, é também, além da educação, a sociabilização, a construção e o pleno desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades. Bom, segundo Winnicott, que foi um teórico que eu usei para a construção desse plano de aula, o brincar facilita o crescimento. Ao brincar, a criança desenvolve as habilidades necessárias para a aprendizagem. Já para Piaget, que foi um outro teórico que eu utilizei nessa construção, então, ele diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo por isso indispensável a prática educativa. Então, essa é a importância da brincadeira como forma didática de ensino-aprendizagem em sala de aula. Então, penso que essa brincadeira vai contribuir muito para a construção do conhecimento dos meus estudantes, porque ela vai auxiliar, então, os estudantes no conhecer as palavras, conhecer a construção dessas palavras, vai auxiliar os estudantes, então, também na construção de textos, a ampliação do vocabulário contribui para a construção de textos, para a construção do pensamento. Então, essa atividade, ela é extremamente importante por causa disso. Bom, além disso, o fato dos estudantes trabalharem em duplas ou trios auxilia na sociabilidade dos estudantes, na troca deles com os colegas. Então, no momento que o estudante ele está trocando com o colega, às vezes é um colega com o qual ele não costuma se relacionar muito, ele vai estar se sociabilizando com esse colega. Também pode-se mencionar que o fato que essa troca é extremamente enriquecedora para o conhecimento, porque eu troco com o meu colega coisas que eu conheço e que talvez ele não conheça, ou acrescento alguma coisa do meu conhecimento no conhecimento dele, e vice-versa. Às vezes o colega sabe de coisas que o outro não sabe, e no momento que eles trocam, eles somam conhecimentos e acaba contribuindo muito para o crescimento. Então, a brincadeira, o jogo, ele é interessante por tudo isso, pelo fato do aprender a partir do lúdico, da interação e da troca com os colegas, da partilha, do enriquecimento de vocabulário,
uso do dicionário, que muitas vezes não é estimulado e que os estudantes têm bastante dificuldade em trabalhar com esse instrumento, e do desenvolvimento da criatividade. Então, no momento que pesquisa as palavras, consulta o dicionário, descobre o significado, descobre novas palavras a serem usadas como sinônimo daquela inicial, e aí depois constrói a frase. E aí põe toda a sua criatividade na construção dessa frase. Então, a atividade é uma atividade bastante rica para os estudantes, para a construção deles do conhecimento, para o desenvolvimento deles intelectual e para a comunicação deles. Então, eu espero que vocês tenham gostado da atividade, tenham achado interessante o meu plano de aula e que ele tenha atendido corretamente ao segmento para o qual ele foi desenvolvido. Então é isso. Obrigada a todos, um beijo, até a próxima.